Nosso tema de hoje é um tema assim bastante interessante que faz parte do nosso dia a dia. A gente entende completamente que o momento de separação entre um casal é sempre um momento crítico, doloroso e difícil. Se esse casal tem filhos, fica mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma que fica. Agora, usar esses filhos como massa de manobra para extravasar sua raiva, conseguir conquistas, ainda que sejam os seus direitos legais, isso é complicado, é perigoso, pode ser considerado inclusive crime. Mas o maior problema dessa questão, na nossa opinião, são os transtornos que isso pode causar nas crianças, nos adolescentes, nos filhos, de um modo geral, prejudicando a vidinha dessas crianças, às vezes para todo sempre. E isso não é bom. E olha, você pode não acreditar, mas esse tipo de situação é muito mais comum do que qualquer um de nós pode imaginar. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje nós queremos chamar sua atenção para esse tipo de situação. Nós vamos falar aqui sobre alienação parental. Começamos com o nosso informativo. No Brasil, há carência de estatísticas sobre alienação parental, que é o ato de afastar o filho do pai ou da mãe que não tem a guarda. O que se sabe, segundo dados do IBGE, é que em 90% dos casos, as mães detêm a guarda dos filhos e, por isso, é delas o maior índice de alienação parental. Juntando pais e mães, estima-se que 80% dos filhos de pais divorciados já tenham sofrido algum tipo de alienação parental e que cerca de 20 milhões de crianças passem por esse tipo de violência. Ainda de acordo com o Instituto, cerca de 1/3 dos filhos perde contato com seus pais, sendo privados do afeto e convívio com o genitor ausente, o que tem consequências trágicas no seu desenvolvimento psicossocial. É isso aí, né? Alienação parental é um tema que a gente pode considerar mais ou menos recente, né? É onde a legislação brasileira começa a dar atenção também a isso e transformar isso numa coisa mais séria. É claro que a prática da alienação parental ela já é super antiga, mas bom a gente falar sobre isso porque de repente pode ser até que você esteja praticando uma alienação parental e nem se deu muito conta dessa questão toda. Vamos falar sobre esse tema importantíssimo nos nossos dias. Para nos ajudar na reflexão e com orientações precisas, eu recebo aqui no estúdio a Lígia Santiago. Lígia é advogada de família, é também conselheira da OAB Barra da Tijuca e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Obrigadíssima por estar aqui de novo com a gente. Obrigada, Celeste. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Bacana, né? A gente poder informar o pessoal, né? Sim, é um tema super importante, super atual, né? E que exige assim um cuidado muito grande para ser tratado, porque realmente a legislação já despertou, né? Acordou para isso, se tornou isso uma prática ilícita e muita gente não se dá conta, faz até sem perceber, né? É verdade, isso aí. Vamos já mergulhar no tema, tá bom? Mas quero apresentar para vocês também a Andréa Calçada. Andréa é psicóloga clínica e jurídica, também é psicoterapeuta, perita e assistente técnica jurídica e é mediadora. E também é autora de livros na área jurídica. Uau, que coisa boa! Super especialista, brigadíssima. Prazer estar aqui e prazer maior poder falar sobre o assunto. Quanto mais informação, melhor, né? Pois é, né? A informação faz toda a diferença, não é mesmo? E assim, o teu olhar, hoje em dia, já se tem mais atenção para essa questão da alienação parental ou ainda passa muito despercebido? Olha, Celeste, eu trabalho nessa área, eu estou formada há 22 anos, 23 anos, trabalho nessa área há 15. Às vezes, algumas pessoas ficam até chateadas comigo, dizendo assim que eu vejo melhoras, né? Não é do jeito que a gente gostaria, tem muita coisa para mudar. Os grandes centros, as pessoas já estão um pouco mais alertas. Agora, quando você sai do centro, vai para o interior, até no interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, ainda é difícil. A coisa fica feia, né? Fica mais difícil. Fica feia. E a gente vê, assim, absurdos, né? Vamos já falar.
melhorar, tentar esclarecer, né? Chamar a atenção das pessoas. E quero apresentar também para vocês o Márcio Teixeira, que completa nosso time de hoje. Márcio, ele é gerente comercial, mas é também o coordenador do grupo Família é Convívio e Amor. É um grupo para pais, mães e avós alienados. Ele é também ativista do movimento contra a alienação parental. Obrigadíssima por ceder tempo para a gente aqui no Cabeça para Cima. Eu que agradeço, né, em nome da família aí brasileira, né, que nós estamos nessa luta aí com esses profissionais aí capacitados que estão aqui também presentes. E agradecer principalmente à emissora e ao programa, né, por trazer esse tema aí tão polêmico, tão importante hoje na nossa vida, né? Que mexe com as crianças, que acho que é a essência da sociedade, né? É verdade, é verdade. Então, acho que todo debate, cada vez mais, será positivo, como a doutora André mencionou. Quanto mais isso for divulgado, for debatido, maior o número de pessoas terá acesso a isso, poderá, de repente, passar a ter um comportamento mais consciente, talvez, né? Das suas ações, né? Verdade. Visando sempre o bem-estar das crianças. Né? Porque a gente está falando aqui de alguma coisa que ela pode trazer consequências para quem pratica, seja o pai ou a mãe, e aquelas consequências para a criança, né? Que bom que a lei já está aí despertando para essa questão. Antes de qualquer outra coisa, normalmente isso foi até dito, né, no nosso informativo, via de regra, quando a gente pensa em alienação parental, a gente pensa logo na mulher, né? Sim. A mulher que pratica, a mulher que segura os filhos, a mulher que faz, a mulher que acontece, mas não é bem assim não, né, Márcio? Isso aí. Infelizmente, ficou essa coisa em cima da mulher, porque a guarda no Brasil, que era padrão até então, que ali foi sancionada essa nova lei, que chama de nova lei, que na realidade existia uma lei aí da guarda compartilhada, e a lei especificamente da alienação parental ela é de 2010, apesar de não ser muito aplicada, que é exatamente um dos motivos aí que nós estamos debatendo, né? Que poderia estar evitando aí muitos desses casos. Então, a guarda no Brasil, desde 1916, ela sempre foi dada por uma questão de cultura, porque a mulher não trabalhava, a mulher sempre era cuidadora, o homem o provedor, que era normal de se aceitar isso. Então, 90% das guardas no Brasil até 2014 eram dadas às mulheres, 5% aos homens, guardas unilaterais, e 5% eram de guardas compartilhadas, porque já existe a lei da guarda compartilhada desde 2008, apesar de ter tido uma revisão agora em dezembro de 2014. Então, devido a esse percentual de 90%, consequentemente, o percentual maior da alienação é em cima das mulheres. Mas o homem também pratica. E outra coisa importante, a alienação parental ela não é só praticada pelo pai e pela mãe. Ela pode ser pelos avós, por irmãos, uma empregada, um professor, um babá, qualquer pessoa que tenha um contato com aquela criança pode ser um alienador parental. Basta estar praticando uma alienação com aquela criança contra o genitor, contra os genitores, né, que às vezes é contra uma avó, né? E a pessoa às vezes fala, fala você, porque eu não quero me envolver muito, ficar direto. E às vezes uma babá, às vezes até sem querer, porque ouve as pessoas ali da casa falando, repete com a criança. Então, são várias pessoas que podem estar envolvidas diretamente ou considerar indiretamente também como alienadores. Né? Tá, então eu acho que a gente não pode fugir mais dessa pergunta de forma imediata. O que é, né? O que é a alienação parental? O que caracteriza a alienação parental? Bom, a alienação parental é a desqualificação que é feita, né, dos pais e das pessoas significativas dessa criança por aquelas pessoas que são mais próximas dela. No caso, quando o guardião ele tem mais tempo, né? O que a gente pede, inclusive, que a gente vem solicitando é justamente a ampliação, né? Um convívio equilibrado entre os genitores para que a criança possa ter a avaliação adequada de ambos os pais ou pessoas significativas, né? Então, na verdade, na alienação se faz modificar a percepção que a criança tem sobre o pai ou a mãe, por exemplo. Né? Então, eu começo a dizer que o pai abandonou, que o pai não vem visitar, que o pai praticou algum tipo de abuso, que ele não é bom o suficiente, que ele não sabe cuidar. E isso vai criando na criança uma imagem muito negativa daquele que é pai ou mãe dela. Né? Então, na verdade, é a desqualificação, né? E isso possui níveis variados, né, do genitor para a criança.
Só complementando, né, o que a doutora Andréia falou, juridicamente, a alienação ela pode ser praticada não só a desclassificação, né, mas também o afastamento, né, você dificultar, né, a dificultação de convívio, dificultar o convívio da criança. O que mais? Tem várias formas de você alienar. Uma delas é desqualificar, né, a imagem do genitor, mas também dificultar o convívio, manipular a criança para que ela não queira participar daquela família, daquele núcleo familiar, o paterno, materno, seja do ex-cônjuge alienado, né? Isso tudo são formas que a lei prevê de alienação parental, né? Do ponto de vista emocional, e o mais comum é esse, né, doutor André? Porque, na verdade, o grande objetivo, quer dizer, o objetivo da alienação é rompimento de vínculo afetivo. Ou rompimento ou a fragilidade, né? Seja lá por que questão seja por vingança, por questões mágoas, questões até patrimoniais, a imaturidade, né? Conflitos mal resolvidos. Então, assim, na verdade, tudo passa por fragilizar aquela relação que é extremamente importante para a criança. E aí a gente está dizendo, né, quer dizer, às vezes nesse sentido de obter vantagem mesmo, tá bom, não está pagando a pensão, também não vai mais ver. Não tá, eu quero alguma coisa que você não está me dando, então não vai mais ver o filho, não há, né, situações dessa ordem. E a gente está dizendo que, você levantou essa questão, para eu entender, ela sempre vai ser relativa ao pai ou à mãe, mas ela pode ser praticada pela babá, pelos avós. É isso? É esse o entendimento? Também. Além das pessoas envolvidas, como eu mencionei, né? Qualquer pessoa pode praticar alienação, não sendo, mesmo não parente, mas também os que são alienados estão além do pai e da mãe. Certo. Pode ser um irmão, né? Eu tenho uma filha de 15 anos que ela não tem convívio com um irmão de 5 anos. Isso também é alienação parental? É alienação, porque a mãe está alienando a menina. A mãe do de 5 anos, que é outra mãe, está alienando a irmã de 15 anos. O irmão, quando nasceu, ela tinha 10. A mãe proibiu que ela estivesse no nascimento com 9 anos. É alienação. E ela, nesses 5 anos, teve convívio 2 vezes. Outra coisa que alguns magistrados já estão, apesar da lei não mencionar, é que elas estão fazendo já um vínculo com o Estatuto do Idoso. Porque essa alienação muitas vezes atinge os avós, né? Pessoas idosas, né? Que têm um sofrimento terrível de não poder conviver com aquele neto, com aquela neta. E o Estatuto do Idoso, alguns magistrados já estão colocando ele ali porque está causando um constrangimento a esses avós, né? A doutora pode falar melhor com relação a isso, mas alguns magistrados já estão caracterizando, às vezes, a alienação por... às vezes, nem diretamente aquele pai ou aquela mãe, mas às vezes até com os avós. Né? Isso é uma coisa também muito hoje pertinente aí no judiciário. A questão maior é que a lei, ela prevê de forma mais efetiva a alienação parental em relação aos pais, né? Sim. Ao ascendente de forma geral, porque também já prevê em relação aos avós, né? A família. Agora, isso se aplica de uma forma geral ao núcleo familiar, né? Porque às vezes você não permite que conviva com ninguém daquela família. E acaba criando essa quebra de vínculo na maioria dos casos, corta-se esse vínculo. O núcleo familiar inteiro. Porém, a lei, ela vê como um ilícito e ela penaliza diretamente os pais alienadores, estendendo a avós alienadores, enfim. Por quê? Porque o ilícito, a punição que é prevista, né, que na verdade é mais uma sanção, né, educativa do que uma punição propriamente dita, é a perda da guarda, perda da convivência, né, transferência de guarda, tirar do genitor alienador, né, e passar a guarda para o alienado, enfim, até multa pecuniária, né, se revertendo aquele valor que é recebido em multa em favor do alienado. Podendo chegar na perca do poder pátrio, né, doutora? Sim, podendo chegar, exatamente. Então, o que acontece? A aplicação ela é muito voltada, aí fica muito restrito, aparentemente fica muito restrito
ao pai e à mãe, né? Se estendendo aos avós. Mas isso a alienação ela pode acontecer emocionalmente, né, doutora Andréia? Sim. Com um núcleo familiar completo. Eu tenho uma situação que eu queria entender se isso é alienação parental. Por exemplo, se você tem num núcleo familiar uma mãe que ela é já mais idosa, se ela está doente, por exemplo, e de repente um filho, ele deixa de cuidar dessa mãe, ignora os cuidados dessa mãe, atribui simplesmente ao outro filho esses cuidados. Isso se caracteriza alienação parental? Isso está dentro desse contexto? O que se caracteriza é, por exemplo, tem uma pessoa no Sul, que eu acho que o nome dela é Cláudia Gai, ela tem uma pesquisa com relação à alienação parental de idosos. E aí a questão é o seguinte, irmãos, e um dos filhos que cuida e tem, por exemplo, a pensão do idoso, aliena o outro filho do convívio com esse genitor, certo, que está idoso e doente. Então, ele aliena por poder ficar com a pensão toda, ou ele aliena porque... Isso é alienação. Okay. Ele aliena o irmão, né, ou outro tipo de situação. Isso seria... Certo. E aí tem pessoas já pesquisando isso. Perfeito. Bom, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e quero voltar com vocês. Ainda falando, né, queria que a gente pudesse tratar e dar mais exemplos aqui para qualificar, porque vocês já deram uma ampliada enorme aí, até no entendimento mesmo do que é alienação parental, né? Mas vamos tentar dar alguns exemplos para esclarecer mais ainda para as pessoas, né, para os nossos telespectadores, o que é alienação parental. E síndrome da alienação parental é algo mais específico e diferente do que a gente está falando agora? O que é essa síndrome da alienação parental? Eu vou para o intervalo e a gente volta já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui hoje conversando com você sobre alienação parental, né? Um problema sério que normalmente acontece. A gente fala até em casos de separação, mas pelo primeiro bloco a gente já viu aqui que não precisa ter caso de separação, né? Muitas vezes no dia a dia da família, dentro do contexto familiar, dentro do casamento, está acontecendo essa alienação parental e a gente aqui está com uma interpretação errada, né? Portanto, ela independe de separação. Talvez chame mais atenção momentos de separação, mas é fato que acontece dentro do contexto de família, né? Que outros casos vocês poderiam colocar aqui para a gente para ajudar esse entendimento claro do que é alienação parental? Na parte aí que nós mencionamos de denegrir a imagem do outro, acho que seria um caso até mais extremo, né? Mas tem coisas que a gente pode considerar como menores que vão se somando até chegar, às vezes, num caso extremo daquele filho, daquela criança, não querer mais contato com o outro, né? Então, por exemplo, nas sentenças judiciais, você descumprir aquela sentença, né? Você tem um convívio lá programado para o final de semana. Aquele genitor, aquela genitora vem fazer uma visita. Aquela pessoa que tem a posse da criança, ela já prepara a criança para não receber aquele pai ou a mãe que vai vir buscá-lo, né? Nós vamos para o shopping, nós vamos num aniversário, nós vamos comprar não sei o quê, mas não fala nada para o seu pai, não fala nada para a sua mãe. Quando aquele pai ou mãe chega, a criança está arrumadinha, bonitinho, o alienador ele fez o papel dele para parecer que está tudo certinho, mas a criança não quer ir de jeito nenhum. E aí esse pai e essa mãe perguntam, mas o que foi, minha filha, meu filho? Não quero, não sei. E acaba ficando numa situação que a pessoa não vai levar a criança à força. E acaba concordando com aquela situação. Então, fazer o quê, né? E a criança fica ali, mas porque foi alienada anteriormente, né? Por alguém, não necessariamente, como nós já mencionamos aqui, o pai ou a mãe, pode ter sido um irmão, uma babá, qualquer pessoa. Mas então, às vezes, essas simples coisas. Um telefonema, tem pessoas que, ao receber um telefonema, fica do lado da criança falando o que a criança tem que falar. Ou, às vezes, a própria presença já inibe essa criança de ficar à vontade de falar com seu pai, com sua mãe, com sua avó, né? Então, tudo isso são características consideradas
teoricamente menores, mas que são caracterizados como alienação parental. Você está falando isso aí, eu fico pensando em situações que às vezes a gente escuta e conhece, né? Diz assim, olha, se você falar não sei o quê, quando você falar com seu pai, com a sua mãe, você vai dizer isso, isso e aquilo, e aí na hora da ligação, ainda mais com o telefone celular, né? Que Sim. acontece, né? Aí está aqui do lado, manipulando às vezes, né, com gesto, com isso. Claro que isso vai intimidar a criança, né, vai fazer com que na hora aquela criança diga uma coisa que ela não quer dizer. Ou fica monossílaba, né? Sim, não, porque o outro está do verdade. lado e ela fica com medo às vezes, né? É verdade, é verdade. Antes de eu retomar com vocês, eu queria aí também entender assim, dimensão de idade, a gente está sempre falando de criança, mas até que idade, né, os filhos podem estar sofrendo essa alienação parental? Como é que funciona isso, né, em termos dessas crianças? Eu queria que a gente visse e mostrasse para o nosso telespectador um videozinho interessante sobre esse tema. Roda o vídeo. Aí, né, uma animaçãozinha, mais um monte de situações que vocês citaram Sim. aí, né? Quais são os casos de alienação parental que a gente viu ali? Pai... Desqualificando, né? Não só desqualificando, porque depois veio a desqualificação da imagem da materna, né? Mas antes disso, me parece, a André me corrige se eu estiver errada, ele já alienava quando ele ignorava essa mulher. E ele ignorava ela, Aí as crianças, inclusive, passam a ignorar também a autoridade materna. Eles reproduzem o que ele fazia com essa mãe, né? Pelo que eu entendi ali. Tinha toda uma forma de abuso psicológico ali que é transferido para essas crianças e essas crianças reproduzem na relação com essa mãe, né? Verdade. Como foi mencionado, a alienação, hoje a gente tem como característica nos casais separados, mas como foi mencionado, ela também existe e começa muitas vezes dentro do casal que ainda está junto, né? E exatamente o vídeo aí mostrou um pouco isso, e às vezes na continuidade da separação, como aquela criança já tinha aqueles exemplos de um ou outro acusar, xingar, falar mal e etc., já é um princípio lá quando está separado de continuar com aquela mensagem que foi passada, às vezes até a gente fala sempre pai, mas por outros familiares também, né? Que às vezes está brincando lá com uma avó, com um irmão e estão falando lá da outra família, do outro genitor, né? Perfeito. Eu ia falar uns dados aqui que são muito importantes, que a pergunta foi de negócio da idade, né? Isso. Hoje o IBGE, nós temos crianças de 0 a 17 anos, que são consideradas menores, em torno aí de 65 milhões de crianças no Brasil. Desse número de 65 milhões, é estimado que em torno de 20%, 30%, são filhos de pais separados, que daria em torno aí de um número de 20 milhões de crianças hoje no país. E desses 20 milhões,
números dos tribunais de justiça, 80% sofre alienação parental. Então, nós estamos falando aí das crianças de 0 a 17, de 16 milhões de crianças no Brasil com esse problema hoje. Uau. E, na verdade, você estava perguntando sobre a questão da faixa etária, né? Assim, a gente vê crianças, desde bebês, né, entrarem nesse processo e fica muito mais difícil à medida que a criança cresce. Então, a ideia é que a gente previna isso o mais cedo possível no desenvolvimento da criança. Porque o que você tinha perguntado sobre a questão da síndrome da alienação, quer dizer, isso na área científica é uma questão polêmica, tá? A gente nem fala muito aqui sobre síndrome, mas, assim, na prática a gente vê que existe uma diferença, né? A síndrome é a criança que já mostra sintomas claros, quer dizer, o alienador não precisa nem falar mais, ela já nega, ela não quer mais ir para casa do pai ou da mãe, ela não tem culpa, ela acusa falsamente, então, assim, isso é a síndrome, né? E aí, quanto mais a criança fica exposta à alienação, mais grave fica a situação. Então, assim, os casos de alienação com adolescentes, ao meu ver, são muito mais difíceis da gente cuidar. Verdade. A gente estava falando aqui, né, da previsão legal de penas, etc., nessas situações. Né? Vocês falaram aqui em termos de multas, em termos de medidas, né, legais com relação ao alienador. Mas o videozinho até traz para a gente, né, aí decorrências ali em relação à mãe, mas de questões psicológicas e impactos mesmo psicológicos nas crianças, nos adolescentes, da questão da alienação parental. Vocês trabalham com esses temas. Qual é a frequência, a incidência, a gravidade, né, na opinião de vocês, os impactos disso na vida dessas crianças e adolescentes, né? O que isso acarreta, como é que isso afeta a vida? Celeste, eu já até comentei, né, numa outra oportunidade, que o direito de família, ele é muito mais social, né, do que jurídico. O que acontece? A alienação parental, no que pese ter uma lei, né, que protege, né, o alienado, etc., etc., é muito mais profunda, porque antes de qualquer coisa é uma violência cometida não contra o alienado, mas principalmente contra a criança, né, que é indefesa e está naquela situação de vulnerabilidade, né. E é muito delicado ainda, no que pese essa lei ser de 2010, né, e prever sanções, ela ser aplicada, porque a maior dificuldade para o judiciário é provar, é comprovar a ocorrência dessa alienação, porque isso só pode ser feito através de uma perícia. Eu, por exemplo, todos os casos que eu atuei, assim, uma boa parte, né, em direito de família que eu achei muito complexo, que eu identifiquei, né, a alienação, alguma coisa assim, eu sempre encaminho os meus clientes para a doutora Andréia Calçada, né, porque para mim é a melhor profissional que existe na área e de total confiança. E a gente tenta, juntos, inclusive eu até participo de algumas vezes de algumas reuniões, ver qual a melhor forma de lidar com aquela situação. Porque até para prevenir no futuro uma ação judicial e a gente constituir provas disso. Porque é muito sutil, às vezes a alienação é muito sutil. O caso, é claro, a doutora Andréia identifica e eu, como advogada, fico de mãos atadas, porque eu não tenho, é tão sutil, o alienador ele é tão sutil, né, na prática da alienação, que eu não tenho como comprovar. Né? E, infelizmente, né, a legislação pátria incumbe a quem alega comprovar. Né? O ônus da prova é de quem alega. E como é que a gente vai comprovar que existe alienação parental? Recorre à doutora Andréia, que é a única pessoa capaz. Deixa eu recorrer a ela também aqui. Como é que a gente consegue comprovar a alienação parental? Vamos lá. Até pela própria lei, determina-se, na grande maioria dos casos, que os processos passem por uma perícia psicológica e social dentro dos tribunais. E, assim, precisa ser uma avaliação psicológico-social muito ampla, ouvindo todas as partes, tendo acesso a todo o processo, avaliando psicologicamente a criança, o que muitas vezes não acontece, né?
E, às vezes, muitas vezes, a questão é muito sutil mesmo, né? Mas para a gente conseguir identificar, você precisa se debruçar e entender a dinâmica das personalidades das pessoas envolvidas, né? Então, assim, o problema é que muitas vezes os tribunais não têm essa estrutura nem disponibilidade para isso. Então, muitas vezes as coisas ficam, né, vai, passa adiante, entra com recurso e ninguém diagnostica nada, e quando você vê, a situação já está, né, muito crônica, né? Então, o próprio tribunal hoje tem tentado alguns programas, né, alternativos, né, como a própria mediação de conflitos, o projeto Bem Me Quer. Então, assim, projetos de conscientização dos pais para que justamente a gente tente prevenir antes de chegar a uma perícia, porque aí a coisa já está muito encaminhada e é mais crônico mesmo. E as crianças, né, respondendo a tua pergunta, assim, é muito desestruturante. Né? As crianças se estruturam na relação com as pessoas significativas da vida dela. E se uma dessas bases aí é desestruturada, é desqualificada, afasta-se o convívio, a criança desenvolve uma série de problemas muito graves. Com relação ao judiciário, né, que a ação tem que passar por lá, como a doutora Andréa mencionou aqui, só para dar um exemplo, aqui na capital, né, no tribunal aqui da capital, na comarca, só tem 6 psicólogos, né? Então, eles fazem o máximo que eles podem, coitados, né? E aí, que isso acarreta? Como nós mencionamos aqui, são problemas, às vezes, começam num simples, mas podem ir até problemas bem mais graves. Então, a média hoje no Rio e pelo Brasil como um todo, são 2 anos para ter um laudo de uma perícia dessa. Uau! Nisso, as claro. crianças que estão envolvidas, isso a gente está falando em média, tem casos aí de 5 anos. Tem crianças, às vezes, que tem problema de saúde grave e que aquele genitor que tem a posse não quer levar no médico. E você que quer levar a criança não pode. E o judiciário, nessa parte, infelizmente, ele é conivente, né? Tem a parte da estrutura, que nós sabemos que tem poucos psicólogos, então o investimento já teria que começar no humano. Né? Como é que pode ser? Está levando 2 anos, então acho que tinha que contratar aí no mínimo o dobro. Né? Aqui no Rio foi dito que iam abrir concurso para tentar contratar mais um. Tem que contratar 60. Pois é. Sabe, Márcia, eu fico pensando que a melhor solução talvez não seja mesmo contratar nem 10, nem 12, nem 60. A melhor solução precisa ser falar mais sobre esse tema, tratar mais esse tema, tratar mais as famílias, para que os casos não aconteçam, né? Porque a decorrência de tudo isso, vamos falar assim, tá bom, você vai, a decorrência de tudo isso, prender alguém. Que vai para um sistema penitenciário que não resolve nada, né? Sim. Ontem saiu uma pesquisa aí sobre o sistema penitenciário brasileiro que é de arrepiar qualquer brasileiro, né? Nos dá vergonha mesmo sobre isso, mas não é objeto desse programa, isso é outra história. Então, é preciso a gente começar a tratar, falar desse assunto, chamar a atenção para as situações, mostrando o impacto disso na vidinha dessas pessoas, né? A gente está falando só das crianças, mas não é só crianças, são as pessoas com todos os envolvidos, de um modo geral. Das 2 famílias. Já começa com essa história de posse, terrível, né? Exatamente. Alguém que tem posse daquela joia, daquele prato, daquela casa, daquele móvel daquela criança, né? Ninguém tem posse de criança. Essa palavra é extremamente inadequada, né? E ela dá um sentido errado, faz a gente ter um olhar errado sobre cultural, essa criança, né? Tem mães que são gente boa, mas elas dizem assim, não, eu sou legal porque eu deixo ele ver, assim... Como assim? Deixa ele ver o pai. Aí eu falo, você não deixa ver. É direito dessa criança. Gente, eu preciso ir para o intervalo. A gente estourou muito tempo. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já. E eu queria que a gente, no próximo bloco, a gente pudesse falar um pouco mais agora sobre como tratar essas questões, né? Você trabalha com isso, cuidando dos agentes alienados, né? Como cuidar dessas pessoas, o que fazer para garantir que elas não sejam afetadas pela alienação parental. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos, uma situação delicada, realmente delicada, né? A gente traz, é bom que a lei está atenta agora a esse tema, já existem as precauções ou
endereçamentos legais para a situação, mas o mais crítico de tudo isso são as sequelas, né? O que as pessoas sofrem e o que isso vai acarretando às crianças, aos idosos, à família, de um modo geral, né? Eu quero começar esse bloco com outro videozinho aí interessante. Eu acho que ele vai dar munição para a gente falar sobre a questão dos cuidados. Roda o vídeo. Mamãe, posso ir na casa do papai? Quero brincar com ele. Não, querida. Hoje não é dia do seu pai. Brinca sozinha. Ou com seu novo pai. Seu pai não gosta de você. Faça parte da corrente do amor. Criança precisa de amor de pai e mãe. Quem ama, compartilha. Eu acho que ali tem um pouquinho aí da questão da síndrome da alienação parental, né? Quando ela lá no finzinho, a menina diz assim, seu pai não gosta de você. É alguma coisa que está lá se formando na cabeça dela. É por aí a síndrome? Sim, sim. Começa assim, né? Então, você não pode ver seu pai. A gente tem situações, às vezes, de alienadores que marcam o dia da visita e desmarcam e dizem que o pai não apareceu. E a criança fica esperando, tá vendo como é que seu pai não veio? Então, isso é um sintomazinho pequenininho, mas que, na verdade, todo mundo tem que estar atento, né? As famílias, né? Porque é muito importante nessa questão da prevenção que as pessoas que estejam à volta, avós, tios, primos, ajudem nesse processo, porque a separação muitas vezes é difícil. E as pessoas, às vezes, entram nisso e alienam junto. Ao invés de dizer assim, olha só, para tudo, você tem uma criança, né, que tem um pai, ou que tem uma mãe, e que isso precisa ser preservado do litígio que vocês estão vivendo, né? Então, na hora que você vê hoje não é dia do seu pai, mas espera aí, tá, olha só, não dá para ver seu pai hoje, mas você quer ligar para ele? Liga para ele, diz que você está com saudade. Né? Não, hoje não é dia do seu pai, você só vai ver o seu pai daqui a 15 dias. Seu pai liga para falar. Se o pai liga para falar, não deixa nem falar no telefone. Né? Então, tudo isso vai se somando e aí o estrago fica E hoje feito, existem né? várias formas de comunicação que facilitam isso, claro. né? Com a tecnologia Skype e outras formas que poderia estar. Mas o alienador, ele faz de tudo. Ele diz que lá o sinal caiu, que não funciona, né? Só lhe respondendo sobre algumas sequelas aí nas crianças, né? Os estudos apontam um percentual enorme ou de probabilidades maiores, né, quando as crianças estão alienadas, de baixo rendimento escolar, acesso ao álcool, à droga, à gravidez precoce, chegando a níveis até de suicídio. Hoje nós temos no Brasil, alguns casos relatados, e não são pontuais, de pais, mães, eles estão tão abalados emocionalmente, psicologicamente, que eles estão matando os filhos e se suicidando. Nós temos casos hoje vários no Brasil. Agora, mais recentemente, em Minas, uma mulher perdeu, né, porque acho que ninguém perde nem ninguém ganha em família, né? Acho que isso é uma coisa, como foi levantado, de consciência, que devia estar preocupado sempre com os filhos. Acho que qualquer decisão no tribunal, acho que não é para ninguém sair comemorando. Acho que ninguém está ganhando nada lá. Né? Verdade. Então, mas a destruição é tanta emocional que essa mulher ela saiu dali do tribunal e poucos dias depois ela tinha um prazo que as crianças iam passar a conviver com o pai. Ela foi para um motel, matou as filhas de 6 e 9 e depois se suicidou. Que tristeza. Né? E isso tem vários casos. Então, é uma coisa muito grave, muito séria, que, como foi mencionado também, acho que todos nós temos que nos unir, né? A doutora André aqui tocou num ponto importante. Agora, com o novo Código de Processo Civil, foi aprovada a conciliação, a mediação, práticas colaborativas, né, que estão fazendo parte. Existem outras técnicas que estão vindo até do exterior, né? Que vem sempre com o objetivo de ajudar a ter esse entendimento antes de ter uma ação judicial. Porque a ação judicial, por todos os problemas que nós sabemos que existem no país, ela sempre é muito morosa. E a criança precisa, a gente costuma dizer para ontem, essa criança precisa para o ano passado. Né? Independente de qualquer conflito que o casal tenha adquirido com aquele rompimento. Eles têm que estar acima disso e visar sempre os seus filhos.
que a pessoa fica cega e não consegue ver o mal que está fazendo aos seus próprios filhos, né? É, aquilo que vocês já falaram aqui, né, e a gente destaca aí para reforço mesmo, é que é preciso entender que a separação do casal não separa o pai do filho, da filha, a mãe do filho, da filha. Uma coisa é o casal, a outra coisa é essa relação, né? Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, né? E estar acima dessas questões do dia a dia. É difícil, a gente sabe que né? Às vezes a mulher ou o homem vão imaginar que o único instrumento que tem é a criança, mas isso é terrível, né? Isso Eu ainda chamo a atenção, Celeste, até para o vídeo, para uma questão muito comum, né? Que pior que você alienar esse pai é você substituir, ou essa mãe. Como a criança fala ali, ela fala, vá brincar com seu pai novo. Nós já tivemos um caso, né, doutora Andréia, da criança, ela incorporar esse novo pai, porque era de interesse da mãe que ela convivesse e amasse o padrasto, o companheiro da mãe, mas ela incorporou de tal forma que ela negava a figura do pai de assumir o sobrenome do padrasto, do companheiro da mãe. Ela dizia, meu nome é fulana, e botava o sobrenome não do pai, mas do companheiro da mãe, né? E outra coisa importante é que a gente realmente fala aqui muito do sofrimento, da dor, da violência, e também da consequência disso na criança, né? Na criança, né? Mas o alienado, ele também sofre muito, né? Existem consequências também gravíssimas, né, doutora Andréia? E isso é muito sério, né? Porque por isso até que eu, ainda independente de qualquer coisa, e como advogada, felizmente os meus clientes, alguns têm uma condição melhor, e a primeira coisa que eu faço é encaminhar para um tratamento psicológico. Porque esse suporte emocional, quem pode dar é um psicólogo, não um advogado, né? Infelizmente, não é a realidade do nosso país, nem todos podem, né? Na realidade, tem que ser uma terapia familiar, né? Para todos os envolvidos, não só para as crianças, né? Seria o ideal, né, doutora? Seria, mas o ideal, mas em muitas situações é muito difícil. É muito difícil, né? Pelo menos aquele ali. E muitas vezes você precisa da sanção judicial, né, da determinação judicial para que as coisas se organizem. Exatamente, né? A lei vindo como um ordenamento para fazer acontecer, né? Para fazer acontecer. Não é o melhor caminho, mas se esse pode resolver, que se use esse caminho. Você tem uma clínica, um movimento, um grupo, Família é Convívio e Amor, que cuida desses alienados, né? A gente acha até estranha a palavra, né? Alienados, porque parece que lembra um outro, mais um comportamento de alienação. Uma pessoa que está por fora, está afastada. Né? Mas é isso mesmo, né? Quais são os pontos de atenção? Como tratar essas pessoas também? Então, eu vou só voltar um pouquinho, só para complementar. Existe hoje um fator, a doutora André até mencionou aqui no intervalo, que é muito importante hoje, que vem agravar ainda mais essa situação de querer afastar, né, a outra família, o outro genitor, que são as falsas denúncias, que no judiciário é chamado de denunciação caluniosa, que inclusive é crime passivo de pena de 2 a 8 anos em regime fechado. Então, inclusive, estão estragando a Lei Maria da Penha, porque faz uma denúncia falsa daquele genitor, ou que agrediu fisicamente, ou que agrediu verbalmente, inicia-se um processo, uma vez o Ministério Público estando à frente, esse processo não pode voltar, então destrói a vida, às vezes, daquela pessoa, daquela família, porque são várias pessoas envolvidas, denigre a imagem na família, no trabalho e na sociedade. Quando chega no fim do processo, às vezes a pessoa chega até a ficar presa. Quando chega no fim do processo, descobre-se que aquilo foi uma falsa denúncia, e essa pessoa hoje, o Ministério Público simplesmente está absolvendo. É uma das coisas que nós estamos hoje lutando com o Ministério Público, e eles, graças a Deus, estão começando a se conscientizar que esse número está alarmante de falsas denúncias, e o Ministério Público está começando a punir esses falsos denunciadores, né? Então, isso aí é uma questão muito perigosa. Fazem também falsa denúncia de violência sexual contra as crianças, né? De agressão física, e como a doutora mencionou,
por todas essas coisas que a gente sabe que o judiciário tem amorosidade e de ter os profissionais para fazer essa investigação, tudo demora muito. Né? E para se provar também é complicado. Para você ter uma ideia, existe uma estatística informal das varas de família do Rio de Janeiro que, em processos de litígio em família, 70% das denúncias de abuso sexual são falsas. Uau! Porque, na verdade, assim, a falsa denúncia, seja ela de abuso físico, psicológico, sexual, fazem com que o genitor seja afastado. Se você afasta, você rompe vínculo. Então, é uma arma, né, muito usada. Horrorosa. E horrorosa, porque, na verdade, e isso eu acho importante as pessoas ouvirem, se você repete para uma criança pequena que ela foi abusada, e isso é falso, ela vai acreditar que foi abusada sexualmente. Isso gera toda uma desestrutura interna que é importante que todo mundo pare para pensar à medida que surja algo nesse sentido. Loucura, né, gente? Um assunto amplo, um assunto completamente importante e a gente cumpre um papel hoje aqui de botar um foco sobre esse tema e chamar a atenção mesmo das pessoas para isso. Eu, de fato, já preciso ir para o nosso último intervalo aqui, eu vou para o intervalo e a gente volta para as considerações finais ainda, mas sabendo da importância mesmo da gente poder colocar um foco nessa questão da alienação parental. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aí, gente, um tema assim amplo, né, com muita coisa para a gente falar, muitos pontos de atenção, mas, repito, eu acho que a gente cumpre o papel de colocar foco, né, e chamar a atenção das pessoas para esse tema. Eu sempre gosto, né, de perguntar para vocês algo que a gente não pode deixar de falar, ainda que a gente não cumpra de falar sobre os cuidados com as pessoas alienadas. Vamos falar sobre essa questão de hoje o que tem aumentado aí as possibilidades ou reduzido as possibilidades de alienação parental. Vocês estavam falando da guarda compartilhada. Lá no início você citou a guarda compartilhada e é mesmo algo para a gente falar, porque muita gente interpreta errado. Você já nos ensinou aqui no Cabeça para Cima o que é a guarda compartilhada, não é mais aquele negócio de dizer um dia com você, outro dia comigo. Não, é responsabilidade contínua, não é isso? A responsabilidade é contínua. Se confunde muito guarda compartilhada com convivência alternada, né? E que é exatamente uma convivência, não é? Porque antigamente era visitação, regulamentação de visita. Hoje não existe mais isso. É convivência, uma convivência equilibrada com ambos os genitores, né? E já que a gente está falando dos cuidados, eu acho que juridicamente o que eu posso deixar, a mensagem que eu posso deixar é que aquele genitor que se sinta alienado, que perceba, né, alguma diferença no comportamento do seu filho em relação a si, que ele comece a se prevenir. Se tiver condição, que procure imediatamente um acompanhamento psicológico, uma terapia para ele, para o filho, e que ele comece a se documentar. E a melhor forma de fazer isso, né, observar, é realmente através de uma perícia psicológica. Então, quanto antes essa criança e esse alienado conseguir ingressar, né, num tratamento psicológico melhor, as chances de não ocorrer alienação são grandes, né? E de minimizar os impactos dessa Total, alienação. É isso, né? Também, sim, Perfeito, claro, né? E procure realmente um profissional, né, da área jurídica para que ingresse imediatamente, né? Cuide. Porque realmente o sistema judiciário, ele, infelizmente, ele é lento, né? Mas existem as medidas protetivas. E, inclusive, uma das sanções previstas na lei é que aquele genitor, né, o alienante, ele se submeta a um tratamento psicológico. Perfeito, né? Perfeito. Seu recado final. Bom, vamos lá. O foco para todo mundo aqui é a criança. A criança tem direito a convívio com pai e mãe e o foco é ela, e isso é importante para todos que vivenciam separações e relações litigiosas. Perfeito, perfeito. Se a gente puser o foco na criança. O nosso comportamento vai mudar, né? Com certeza vai mudar. E a sua mensagem final? Eu acho que, como foi mencionado, a guarda compartilhada hoje, essa nova lei, chamada de nova lei, é o maior inibidor que nós temos de forma mais prática a diminuir a alienação. Porque os pais, eles passam a ter as decisões conjuntas e esse convívio também, ele passa a ser ideal de maior número de dias possíveis com ambas as famílias. Perfeito. E com isso propicia você estar mais atento a sinais da criança para
perceber ali a alienação. Né? O que você está colocando é quanto mais próximo, melhor. Com certeza. Né? Se estiverem próximos, a gente vai perceber. E a guarda compartilhada vem trazer essa possibilidade. Perfeito, perfeito. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela possibilidade do papo aqui, dessa reflexão. Muito bom conversar com vocês. Muito bom mesmo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está em casa, participou conosco. O nosso recado está dado e você pode ser não só um agente de solução dentro do seu núcleo familiar, quanto também com relação aos seus amigos, vizinhos e de um modo geral. Alienação parental, algo que a gente precisa combater, com certeza.